Literacia financeira para todos. Como é que eu convenci o meu companheiro a começar a investir? Bem, em primeiro lugar, eu quero esclarecer aqui que convencer talvez não seja a palavra mais adequada a usar neste contexto, porque tanto quando o tema é investimentos, como quando o tema é dinheiro, como até outros temas na nossa vida, quando alguém nos tenta convencer à força a fazer algo, nós temos a tendência a ser um bocadinho do contra. Quanto mais alguém diz assim, ai não, não podes fazer assim, não é? Mais nós a fazemos é o oposto e não damos muito ouvidos, porque parece que estamos a ser obrigados a fazer algo e nós não gostamos disso, gostamos de ter o poder da decisão, não é? Inconscientemente acontece isto em muitas vertentes da nossa vida. Então eu tinha isto muito em mente e eu sabia que não dava simplesmente para o convencer, para me sentar com ele e começar a dar ali uma lição de moral que ele devia fazer assim e assado, e ainda por cima, num tema tão diferente, tão especial como é o tema do dinheiro. Porque o tema do dinheiro é um tema que tem logo em si uma carga muito forte. Tem, para além de todas as crenças de infância, portanto, quando nós aprendemos, hoje em dia, tu estás agora a aprender sobre dinheiro, tu aprendes em cima de toda uma bagagem de toda a tua vida. Portanto, eu explicar-te algo ou explicar a outra pessoa diferente, vocês vão absorver e vão interpretar e vão reagir e vão ter uma ação diferente porque têm toda uma muralha, sabem? Todo um histórico de vivências diferentes sobre dinheiro. Então aquele conhecimento novo vai-vos cair, entre aspas, de forma diferente. O dinheiro é um tema especial, então eu sabia que não dava para o convencer com palavras. Nem tentei, eu acho mesmo que nunca tentei fazê-lo. Então tínhamos que ir pela outra via, que era pelo exemplo. Eu mostrava-lhe os meus Exceis, mostrava-lhe eu a investir, mostrava-lhe quanto dinheiro tinha investido, mostrava-lhe quanto é que eu estava a ganhar. E ele olhava, concordava muito bem e sempre super apoiou ter criado a minha página Instagram, super apoiava, achava aquilo tudo muito bem. Mas, pronto, era algo meu e ele tinha, na minha opinião, o mais importante para um jovem adulto ter, que era super poupado. Ele sempre foi super poupado e ele tinha algum dinheiro de parte quando eu o conheci. Teve muito também essa educação dos pais, é ter sempre muito cuidado de não gastar o dinheiro, ir sempre o mais barato, não gastar se não precisar. Então ele era uma pessoa mesmo, era uma pessoa mesmo muito poupada. E tinha o tal dinheiro de parte a render zero. Mas pronto, ele não estava muito incomodado com isso, ele gostava de abrir a conta e ter lá o dinheiro estava de parte, era numa conta, a conta à ordem, era a conta do dia a dia, e ele todos os meses tinha uma conta poupança, digamos assim, dentro do banco dele na altura era a Caixa Geral de Depósitos, e ele gostava de ver aquele bolo, digamos assim, a acumular ali de mês a mês, e pronto, e estava ali tudo a render nada, o 0,01. E qual é que foi o dia em que tudo mudou, em que deu um shift no cérebro do meu Pedro? Nesse dia, eu fiz um post no meu perfil de Instagram que tinha assim o título: Como chegar aos 100 mil euros com 20 euros por mês. E depois dizia durante 40 anos. E ele, quando viu aquele post, ele como sempre apoiava, metia o like e lia o post. E ele assim, peraí, o que é? 100 mil euros com 20 euros por mês? E eu, sim, é matemática, está aí tudo explicado. Se olharmos para os retornos históricos do S&P 500, juntando à consistência, ao investimento regular, ao final de algum tempo, a magia dos juros compostos vai fazer o seu trabalho e a matemática é exatamente o que veio no post. E ele, peraí, mas 100 mil euros com 20 euros por mês? Eu tenho 20 euros. Se eu investir 20 euros por mês, eu vou chegar aos 100 mil euros? Alguma vez na minha vida? Sabem, a ele nem sequer lhe fez confusão os 40 anos, porque para ele 100 mil euros é um número tão grande que nunca imaginava que fosse daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, nunca imaginava que algum dia poderia atingir esse valor. Então, a parte de ser 40 anos nem lhe importou muito, porque ele assim, como assim algum dia eu posso ter 100 mil euros e para isso eu só preciso de 20 euros por mês? Fez-se mesmo luz ali na cabeça dele e ele adorou esse post. Pronto, olha, em retrospectiva, foi o melhor post que eu já fiz. Entretanto, ele já foi apagado, porque o Instagram agora é todo restritivo. Eu já o ano passado quase ia ficar sem conta por causa de falar de forma explícita. Ao menos aqui, eu acho que aqui não há censura, acho que aqui eu posso dizer os termos e os nomes das corretoras e os nomes dos ETFs, enfim, acho eu. Mas no Instagram tem que se ter todo um outro cuidado, infelizmente. Mas pronto, continuando. Para ele, quando eu digo, nós podemos investir através de pouco dinheiro, basta 20 euros por mês. E ele mesmo, na altura, nunca começou nem com 5, nem com 10, nem com 20, porque para ele ouvir assim, investir com pouco dinheiro com 20 euros. 20 euros é muito dinheiro. Não sei para quem é que 20 euros é pouco dinheiro, mas para mim 20 euros é muito dinheiro. E para ele estar a investir isso só porque sim para ver,
sem muita lógica, sabem? Nunca tinha dado esse passo. Ou seja, para ele investir 5 euros ou 10 euros não era o incentivo certo para investir, mas aquele post que dizia especificamente 20 euros por mês e daqui a 40 anos vai chegar aos 100 mil, aquilo teve muito mais lógica para ele, sabem? Deu um objetivo, deu um propósito. Então ele disse-me, olha, vai ser assim, eu vou fazer isto, eu vou fazer o que diz aqui neste post e eu vou ver se tens razão. E eu adorei, porque eu pensei, pronto, então agora é um caminho sem volta, porque o que custa é começar. Então eu, ok, vou-te explicar tudo, abri conta com ele, na altura ajudei, foi na Trading 212, expliquei-lhe, olha, mostrei-lhe os ETFs que haviam, do S&P 500, expliquei-lhe o que era o índice, as diferentes opções que tinha, e ele lá clicou no botão de comprar 20 euros. Os dias que se seguiram, bem, quem já começou a investir sabe, ele estava a ver 70 vezes por dia a plataforma. Ele abria a corretora todos os dias, várias vezes ao dia. Lembro-me de até ter partilhado uma vez no meu Instagram um print que ele até me enviava mensagens ao longo do dia, ele estava no trabalho, e enviava mensagens a dizer, olha, até está a correr bem hoje. Isto é um comportamento completamente normal de quem começa a investir, que é abrir mesmo muitas vezes a plataforma para ver como é que está a acontecer a todos os segundos. E ele tinha então o plano traçado, no segundo mês era só repetir. Só que, a melhor parte é quando chegou ao segundo mês e ele disse-me assim, bem, eu estive a pensar e afinal eu vou investir mais. Afinal eu entendi que isto é incrível. Para ele a ideia de, imaginem, ele trabalhava num ginásio muitas horas por dia. Quem é dessa área, quem é PT, entende, são muitas horas, incluindo fins de semana. É dinheiro que é ganho com muito suor, como vários outros trabalhos, e para ele aquela ideia de ver na prática que enquanto ele não estava a fazer nada, ou portanto enquanto ele estava a trabalhar, o dinheiro dele estava a trabalhar para ele também. E isso deu-lhe uma sensação que ele gostou muito. Quem é que não gosta, não é? E ele no segundo mês já não quis investir 20 euros, já investiu mais. E a partir daí, meus amigos, foi um começo sem volta. E depois ele foi sempre pesquisando mais, eu ia-lhe explicando tudo que ele perguntava, e ele de forma autodidata também. O dinheiro que ele tinha a render zero foi aplicando em alguns produtos mais de capital garantido, outro foi mesmo investido, ajudei ele a montar o plano de investimentos dele. Na altura nós não tínhamos o dinheiro junto ainda, também estávamos ali no início do nosso relacionamento. Depois, entretanto, a nossa decisão hoje em dia, e nós temos tudo junto, dinheiro todo junto, fazemos a gestão junta. São escolhas, atenção, não há certo ou errado, também poderei falar sobre isso num próximo episódio. Hoje em dia nós temos o nosso plano de investimento em conjunto e é mesmo engraçado pensar como é que tudo começou. Foi um post no Instagram que lhe fez dar o clique. Eu acho que o mais complicado para quem está agora a começar a investir é mesmo o passo de criar a conta na plataforma e o segundo, clicar na primeira vez no botão de comprar. E sabem, nós não podemos obrigar quem temos ao nosso lado a investir, a ser mais poupado. É muito complicado. Temos sempre que mais, a nível da poupança, eu acho que é importante definir objetivos em conjunto, ou seja, se nós queremos um dia comprar uma casa, se queremos um dia comprar um carro, se queremos comprar um terreno, então nós temos que conseguir poupar. E acho que a parte de poupar precisa, para a maioria das pessoas, deste incentivo a nível de objetivos. Os objetivos dão essa motivação. Agora, a parte de investir é que é todo um outro terreno e mexe aqui com muitos fatores e com esta incerteza, o risco de investir, é mais complicado dar o passo. E nós não podemos simplesmente obrigar quem está ao nosso lado, temos que lhes mostrar através do exemplo e eles próprios verem como é que nós fazemos. Mas olhem, a mim nem o exemplo estava a resultar, foi preciso o post no Instagram. Eu acho que é importante nós sermos super pacientes, perceber que é uma questão de tempo, como aquele ditado do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabem? Ao nós próprios termos bons hábitos financeiros, com o tempo vai acontecer, a influenciarmos positivamente as pessoas que estão à nossa volta. E foi isso que acabou por acontecer. Se agora tu estiveres a pensar assim, esse post que tu falaste, Catarina, que fizeste, onde é que ele está? Se calhar eu até me dava jeito de enviá-lo, só que a má notícia é que ele não existe e não posso criar de novo no Instagram, porque senão arrisco-me a ficar sem conta, então é muito complicado. Mas comprometo-me aqui que quando este episódio for para o ar, eu já vou ter no meu blog um artigo com este mesmo nome, como chegar aos 100 mil euros, com 20 euros por mês durante 40 anos. Já vou ter este post lá. Quando este episódio for para o ar, já vai ter esse novo artigo no meu blog para vocês enviarem à vossa cara metade ou a algum amigo, alguém que vocês acham que iria beneficiar com um novo estilo de vida. Eu acho que podemos falar mesmo que quem se esforça para ter uma boa gestão, poupança e investir o seu dinheiro,
acho que podemos chamar de estilo de vida, sabem? É uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de levar a vida, de ver o dinheiro, que querendo ou não, concordando ou não, a realidade é que impacta todas as outras áreas da nossa vida, bem-estar, segurança e por aí adiante. Eu, por acaso, já não escrevo artigos para o meu blog há muito tempo, há mais de 1 ano seguramente, mas gostava muito de voltar, sabem? Então, olha, ficou aqui este meu compromisso convosco. O meu site é literaciafinanceira by catarinamachado.pt, ok? É este o meu site, literaciafinanceira by catarinamachado.pt, e tem lá em cima uma aba que diz blog e vocês conseguem ver os meus artigos. Também costumo ter sempre este link do meu site na minha bio do Instagram. Honestamente, eu não sei se eu aqui consigo pôr esse link em algum lado. Vou tentar, eu ainda tenho que explorar, mas se der, eu vou colocar aqui também o link para o blog e para este artigo em específico. Espero que te ajude como me ajudou a mim. Até ao próximo episódio.